Marcelo, explica pra gente, que é leigo, como funciona a prisão de criminosos no Brasil. O que é prisão em primeira instância, prisão em segunda instância? Quando é que a pessoa é presa? Porque é uma dificuldade muito grande para quem é leigo entender isso. Como é que funciona? Existe a pena de prisão e existem as prisões cautelares, né? Que são basicamente 3: prisão em flagrante, prisão preventiva, que é a mais conhecida, e prisão temporária. A pena de prisão no Brasil tem um imenso complicador, que favorece também a impunidade. O Supremo hoje entende, eu digo hoje porque o Supremo já mudou de posição sobre isso umas 3 vezes, né? Mas o Supremo Tribunal Federal hoje entende que o réu só pode cumprir pena de prisão depois da condenação definitiva. Condenação definitiva no Brasil pode significar o processo atravessar 4 instâncias. Tá? E aí nós não estamos falando de meses, não. Tá? Nós provavelmente estamos falando de anos. Condenado pela vara criminal, apela para o Tribunal de Justiça, supondo que seja a Justiça Estadual. Condenado pelo Tribunal de Justiça, ele recorre para o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Condenado pelo STJ, ele recorre ou tenta recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Só quando esgotado, eu estou simplificando aqui, mas a estrutura geral é essa. Só quando esgotado o último recurso é que ele vai poder cumprir a pena de prisão. Ele pode ser preso antes disso? Só pode ser preso antes disso se for uma prisão preventiva. Prisão preventiva é decretada em que casos? Basicamente, quando há perigo de fuga, quando há perigo para a prova, por exemplo, o réu em liberdade está procurando as testemunhas de acusação para intimidá-las, para ameaçá-las. E o chamado perigo para a ordem pública, quando o réu é um delinquente, um criminoso de alta periculosidade, tem várias condenações, tem várias passagens. Então, esse tipo de situação pode justificar uma preventiva. Se não for isso, aí o sujeito vai levar, dependendo do caso, leva 10 anos para se... Teve um senador lá em Brasília que levou 20 anos para ser preso. E essa prisão preventiva, ela também está sujeita a ser revogada a qualquer momento? Sim. É uma prisão cujos fundamentos, às vezes, são um pouco subjetivos, né? Por exemplo, a liberdade do réu é uma ameaça à ordem pública ou não é? Né? Às vezes até o perigo de fuga, né? Porque você não pode prever que o sujeito vai fugir, a não ser que você espere ele fugir. Né? Mas você vai examinar se ele é uma pessoa que estava de passagem pelo Brasil quando cometeu o crime, então não tem nenhum vínculo com o país. Se for permitido que ele responda ao processo em liberdade, tudo indica que ele vai embora daqui. Então, são coisas que você tem que analisar no caso concreto, e que muitas vezes o juiz pensa de uma maneira, o tribunal pensa de outra. Né? Então, um decreta a prisão, o outro revoga. Né? É muito incerto, e o que é efetivamente problemático aqui é essa demora para você poder executar a pena. Porque a pena... A prisão em razão de uma pena, né? A pena de prisão, não é subjetiva. Você foi processado, foi acusado, se defendeu, foi condenado. Você é culpado. Então você vai receber a pena pelo crime que você cometeu. Vamos admitir, como a maioria dos países admite, um recurso para uma segunda instância, é o que a gente chama de duplo grau de jurisdição. Isso o mundo civilizado todo admite. Agora, triplo grau, mas a maioria do mundo civilizado admite, por exemplo, nos Estados Unidos, se você for condenado à prisão, lá você é preso e depois recorre, ou você recorre enquanto você não saia... De um modo geral, você é preso imediatamente e aí você pode recorrer. Nos Estados Unidos, o que costuma acontecer nos Estados Unidos tem um complicador, que são 51 códigos de processo penal. Mas, de modo geral, é isso. Você tem direito de recorrer, mas vai ser colocado na prisão. Vai cumprir a pena de prisão. Em alguns outros países, você vai ser preso quando você perdeu o seu recurso. Você é condenado em primeira instância, recorre para um tribunal de segunda instância, e lá nesse tribunal, se você perdeu o recurso, ou seja...
Se a sua condenação for confirmada, você será preso. Você vai passar a cumprir a pena. Tá? O Brasil precisa, no mínimo, de um sistema como esse. Né? Não é possível que você adie quase que indefinidamente o início do cumprimento de pena, interpondo um recurso atrás do outro, porque a nossa legislação permite que você interponha um recurso, depois você interpõe um recurso contra a decisão que negou o primeiro recurso, depois um recurso contra a decisão que negou o segundo, e vai indo, uma sequência, né, de recursos, apelação, embargos infringentes, embargo de declaração em embargo de declaração. É uma sequência, assim, inacreditável, né? E que vai gerando essa impunidade. E uma coisa que eu acho importante dizer, né, porque eu ouço muito isso, isso aí para quem é rico e tem um bom advogado. Não. Defensores públicos fazem isso também. Tá? Um réu que não tem a condição de pagar um advogado vai ter também o início do cumprimento de pena adiado, eventualmente até por vários anos, com a Defensoria Pública interpondo recursos que muitas vezes... não tem mérito. Não tem nenhum cabimento, só tem uma finalidade: empurrar o início do cumprimento da pena de prisão para frente. E aí eu queria trazer 2 outros elementos. Eu ouvi uma vez de um magistrado que no Brasil existe o fetiche da pena mínima. Ou seja, a prática é sempre aplicar a menor pena possível para o crime. E eu tomei conhecimento de um estudo que eu cito no meu livro, A Construção da Maldade, que mostra que apenas 2,8% dos crimes previstos em lei obrigam o juiz a determinar a prisão no regime inicialmente fechado. Mas, apesar disso, a gente escuta todo dia, repetido por autoridades, por muitos veículos de mídia, que o Brasil prende demais, que existe encarceramento em massa. É inacreditável, né? Quando você ouve esses supostos especialistas, essas ONGs, né, dizendo que o Brasil prende demais e deveria utilizar mais as penas alternativas. Exato, a gente escuta isso toda hora. A gente utiliza as penas alternativas em mais de 90% dos crimes. Tá? Você tem, como você falou, eu também conheço esse estudo, tá? Em 2,8% dos crimes previstos, nós temos uma legislação que, somando tudo, Código Penal Militar, crimes eleitorais, crimes ambientais, tem 1.000 e poucos crimes no Brasil. 1.050 crimes previstos na legislação brasileira. Desses 1.050, né, menos de 3% deles, o juiz, se condenar o réu, tem que mandar para a cadeia. Nos outros 97%, né, 97% de 1.050 dá quase 1.000, né, alguma coisa assim. O juiz pode substituir a pena de prisão por cesta básica, por multa, prestação de serviços à comunidade, ou, se não substituir, estabelece o sursi, que é a suspensão condicional da pena. O sujeito é condenado, mas não vai cumprir a pena. Vai ter que passar por um período de provas. Obviamente ninguém... É o probation americano, né? Ninguém fiscaliza no Brasil, né? Durante 2 anos você não vai poder frequentar bares, etc. Ninguém fiscaliza isso. Na prática é uma absolvição, o sursi. Além do sursi, você tem, se não couber o sursi, e se ele tiver que cumprir a pena, dependendo da quantidade da pena, o juiz já estabelece como regime inicial de cumprimento o regime semiaberto, ou pior ainda, dependendo da quantidade de pena, começa no regime aberto. Abaixo de 8 já pode começar no semiaberto. Abaixo de 4 já pode começar no regime aberto. Uma vez eu tive que explicar para um americano que era pena de prisão em regime aberto, porque ele não conseguia entender. Mas se a pena é de prisão, é privativa de liberdade, como é que o regime é aberto? Para onde é que o sujeito vai? Eu falei para ele com toda sinceridade: vai para casa. Por que não? Pois é, por que a lei não, em vez de dizer prisão em regime semiaberto, não tira o termo prisão e simplesmente, né, você vai ser condenado a ficar em casa? Né? Não, mas porque aí você coloca o nome do cidadão naquele cadastro de presos brasileiros do DEPEN, que é para a ONG poder dizer assim: o Brasil tem 800 mil presos e tal, desses 300 mil estão em casa. Né? Então, é isso, quer dizer, você mandar o sujeito para casa
sem sequer... Vejam que não é nem prisão domiciliar, não. Né? Porque prisão domiciliar, em tese, você não pode sair de casa e vai ter que ter algum tipo de fiscalização, de acompanhamento. O regime aberto no Brasil hoje significa... O sujeito vai para casa e em casa ele faz o que ele quiser, ele sai quando quiser, ele volta quando quiser. Não tem absolutamente nenhum tipo de acompanhamento. Então, isso é importante frisar para as pessoas quando você vê aquele número de criminosos presos no Brasil. Eles sempre tiram a palavra criminosos. Eles sempre dizem o número de presos no Brasil, que hoje o número real, se eu não me engano, está na ordem de 600 mil. Uma parte daqueles criminosos não estão presos. Eles estão em casa. Uma parte ou por aí. Uma parte significativa. Uma parte significativa. Estão por aí. Agora, para não perder o gancho aqui, você falou... veja só, Roberto, o que isso significa em termos de segurança pública? Não é? Essa prisão... Não significa nada. Né? O fulano, o estuprador... Imagina que eu tenho uma filha, né? E o estuprador que foi condenado a 9 anos de prisão já chegou agora no momento do regime aberto, né? E foi para casa. E está fazendo o que ele quiser, né? E mora ali perto da escola da minha filha. Se ela perguntar para mim, se fosse uma prova de direito penal e eu perguntasse para o aluno, esse estuprador está preso? Ele pode responder, sim, está preso no regime aberto, né? Mas se a minha filha perguntar para mim, papai, esse estuprador perigoso, ele está preso? Eu vou ter que responder para ela, não. Ele só está preso no papel, ele está solto e você toma cuidado, porque ele circula aí pela área da sua escola. Então, se você não tirou efetivamente o criminoso de circulação, se você não segregou de verdade o criminoso, a população continua em risco. Agora, isso que você está descrevendo me parece aquela técnica de manipulação da linguagem de 1984. Porque você cria, você usa uma palavra, preso, para um sujeito que não está preso, você descreve como prisão uma coisa que não é prisão, e depois você pega esses números inflados e convence as pessoas que a não prisão é excessiva no Brasil e que o Brasil prende demais. Como é que é? Guerra é paz. Liberdade é escravidão. E preso é solto. Agora, deixa eu aproveitar que você mencionou. No Brasil existe um ecossistema de ONGs. Isso, para mim, como leigo, foi uma surpresa muito grande, né? Mas no Brasil existe um ecossistema de ONGs, todas com nomes muito fofos, tá? Envolvendo liberdade, amor ou coisas da natureza, que se dedicam à defesa da ideia de que o criminoso é um pobre coitado, que no Brasil os criminosos são tratados desumanamente, que o Brasil prende demais, que a polícia é totalitária e opressora no Brasil. E, curiosamente, a maioria dessas ONGs, ou todas as que eu conheço que fazem isso, recebem dinheiro do exterior. Curiosamente, sempre de 2 ou 3 fundações. E o que mais me impressiona, Marcelo, é que essas ONGs, elas pautam absolutamente a discussão sobre segurança pública no Brasil. Então, de vez em quando, essas ONGs soltam um relatório. Esses relatórios são divulgados como se fossem a mais absoluta verdade. Eles são repercutidos ao infinito. Inclusive, essas ONGs, me parece que elas praticamente controlam a coleta, a análise e a distribuição das informações, das estatísticas sobre segurança pública. Como é que nós chegamos a essa situação? E isso é legítimo? Você receber dinheiro do exterior para influenciar as políticas do Brasil de segurança? Veja, quando eu falei para você que esse ano nós estamos completando 40 anos de uma sequência de leis, quase que na totalidade, favorecendo os criminosos, impondo penas mais brandas, estabelecendo regimes de cumprimento de pena frouxos,
E outros benefícios que eu não vou ter tempo, coisas inacreditáveis. Emissão de pena por leitura. Emissão de pena por leitura, crime continuado no homicídio. Você mata 30, mas é condenado por um homicídio só, aumentado no máximo até o triplo. Isso também tem na nossa legislação penal. Tráfico privilegiado, que eu gosto muito dessa. A expressão é uma maravilha. Tráfico privilegiado. Isso. É puro George Orwell. Exatamente. Você vai receber uma pena que o Supremo recentemente, inclusive, disse que no tráfico privilegiado, a pena do traficante pode ser uma pena alternativa, pode ser uma pena de cesta básica, ou prestação de serviço à comunidade. Só para explicar, tráfico privilegiado, eu vou explicar, você disse se eu estou explicando certo. Tráfico privilegiado é o seguinte, eu vou na boca de fumo, compro cocaína para mim e compro para os amigos. É isso? Também, mas não é só isso. Não é só isso. Não, o tráfico privilegiado é também considerada a situação daquele traficante que você não consegue comprovar que ele tem vínculo com uma facção criminosa. Como diz um colega meu, promotor, é porque a gente não encontrou a carteirinha dele de sócio do Comando Vermelho com a foto colorida 3x4. Aí o juiz, se tiver com vontade de ser camarada, assim, olha, ele no Comando Vermelho, cadê? Então, o promotor está dizendo que ele é do Comando Vermelho, mas não tem prova. Mas tem sim, excelência, ele estava vendendo cocaína na área dominada pelo Comando Vermelho. Sabe o que acontece com quem vende cocaína na área dominada pelo Comando Vermelho e que não é do Comando Vermelho? Morre! Então é evidente que se ele está numa área dominada por uma facção criminosa, praticando o tráfico, ele só está fazendo isso porque ele pertence àquela facção. Você imagina as facções no Rio compram fuzis para disputar território? Você imagina se uma facção vai permitir que um sujeito... Você é nosso aqui, da nossa facção? Não, eu sou freelancer. Não tem problema. Fica aí para vender a sua cocaínazinha. Então, é uma brecha. E aí a atividade do traficante sendo classificado como tráfico privilegiado, a pena é muito menor ou pode ser até alternativa? A pena é tão menor que pode ser substituída por pena alternativa ou pode já começar a cumprir pena no regime aberto, que é aquele que o sujeito vai para a casa dele. Então, nós estamos falando de uma atividade, que é o tráfico de entorpecentes, que é responsável, por exemplo, no Rio de Janeiro hoje, por metade dos homicídios. 70% do roubo de carga, 80% dos assaltos. E você vai pegar um sujeito que, obviamente, faz parte dessa facção criminosa, mas como ele não tem a carteirinha plastificada, a matrícula dele, Comando Vermelho, matrícula número 157-121-33, aí você vai dar a ele uma condenação com um gostinho de absolvição, que é essa condenação no tráfico privilegiado. Tem cabimento um negócio desse? Tem cabimento um Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o guardião da Constituição, dizer que cabe pena alternativa para tráfico privilegiado quando a Constituição equipara o tráfico a crime hediondo? O tráfico recebe da nossa Constituição o mesmo tratamento do crime hediondo.